Graça e paz, igreja. Com muita felicidade no meu coração que eu estou aqui hoje, com muita gratidão a Deus. E eu quero compartilhar uma palavra do Senhor para as nossas vidas. Vou fazer uma leitura no livro de Mateus. Já sei que eu vou chorar, então nós vamos fazer uma leitura no livro de Mateus 26, do 36 ao 45. Vou ler lá na projeção para a gente ficar na mesma versão. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e seus 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste. Obrigada. Profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível, afasta de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Essa passagem, ela é muito conhecida, que são os momentos vividos ali por Jesus, momentos antes da crucificação. No momento que ele está ali com a sua alma angustiada, com a sua alma entristecida, porque Jesus sabia o que ele iria passar. Ele sabia o que ele iria enfrentar, ele sabia o que estava diante dele. Então ele chamou os discípulos, os seus amigos, aqueles mais próximos, para estarem ali vigiando e orando com ele. E naquela hora em que ele estava ali entregue, os discípulos dormiam. Hoje nós vamos meditar sobre o amor de Deus, o amor de Deus que nós estamos falando nesse mês. O amor de Deus, a verdade que liberta. Eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha história, um pouco da minha vida e um pouco da maneira como Deus tem transformado a minha vida. Eu nasci num lar cristão, eu cresci num lar cristão, e caminhar com Jesus não significa que a gente está acordado. Caminhar com Jesus, muitas vezes, a gente pode estar dormindo. E aqui eu gostaria de falar com vocês que a maior expressão do amor de Deus foi a cruz. A cruz foi a maior expressão de amor por mim e por você. E quando a gente não valoriza, quando a gente não tem noção do que foi esse momento, nós ignoramos o fato do amor de Deus sobre nós. E às vezes, sem perceber, inconscientemente, a gente leva a vida sem ter a noção desse amor, sem ter a noção desse sacrifício. Em João 8:32, diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E por muitas vezes a gente acha que a gente conhece a verdade, que a gente caminha na verdade, que a gente carrega a verdade, que a gente é a verdade. Mas se a gente não vigiar, se a gente não estar atento, essa verdade às vezes é só uma teoria que a gente defende. É só uma teoria que a gente fala.
mas muitas vezes não é algo que realmente pulsa dentro de nós, dentro do nosso coração. Uma das coisas que eu não tinha, eu vou contar aqui um pouco da minha história, mas umas coisas que eu não tinha era a minha identidade de filha. E quando eu não tinha isso, eu ignorava o ato da cruz. Quando eu não tenho a minha identidade firmada em Cristo, eu ignoro que Ele morreu por mim e que hoje eu sou filha. Foi aquilo que o Silas pregou na semana passada. Quando ele fala aqui da redenção, quando nós somos filhos, chamados filhos de Deus, quando nós entendemos a paternidade, quando nós entendemos a nossa identidade. E eu não entendia até então isso. Eu tinha uma dificuldade de realmente me relacionar com Deus como meu pai, como alguém que me ama, como alguém que me aceita, como alguém que deu tudo por mim. E eu passei a minha vida, 36 anos da minha vida assim. Eu frequentava uma igreja, e aqui eu não quero falar de placa A, placa B, placa C, não é uma questão de placa de igreja, mas é uma questão de uma verdade ser revelada dentro de mim. E quando essa verdade ela é revelada dentro de nós, você não consegue mais viver como você vive, você não consegue mais permanecer da maneira como você permanece. Existia um momento da minha vida, em maio de 2020. Março começou a pandemia. A pandemia colocou a gente dentro de casa. As igrejas foram fechadas. Nós tivemos que ficar dentro da nossa casa sem saber o que seria do dia seguinte. E eu lembro que quando eu fiquei em casa, eu pensava assim, isso logo vai passar. Isso logo vai acabar. E de repente passou-se um mês e lá estava dentro de casa. E aí algumas fichas começaram a cair. E eu pensei assim, eu não sei quando isso vai acabar. Mas eu não posso ficar dentro de casa, vendo os dias passarem e nada acontecer na minha vida. Eu não posso permanecer como eu venho até aqui. Eu não posso simplesmente ser uma frequentadora de igreja, uma frequentadora de cultos e não ter a minha vida transformada. E essa decisão eu fiz quando isso começou. E eu lembro que no começo da pandemia eu sofri uma opressão muito grande. Eu trabalho numa empresa e eu precisei demitir mais ou menos uns 50 funcionários. E nesse processo de demissão, a cada demissão por telefone, aquilo doía o meu coração, doía a minha alma. E eu pensava em vidas, em famílias que estavam perdendo o emprego no momento pandêmico, no momento de um cenário tão incerto. E aquilo começou a afetar o meu coração, começou a afetar a minha vida. E, de repente, eu me vi dentro de um cenário, dentro de casa, em completa opressão. E aí eu comecei a falar para o meu marido, eu falava assim, olha, eu não consigo dormir, eu não estou conseguindo dormir, a hora que eu deito, meu coração dispara, eu perco o sono, está acontecendo alguma coisa, e eu ando sentindo uma presença maligna dentro de casa. E ele falava, amor, ora, e eu falava, mas eu tenho orado, mas eu não consigo, eu não estou conseguindo. Eu falei, tem algo muito forte. E aí eu lembro que a gente convidou um pastor para orar em casa. E a hora que esse pastor entrou dentro de casa, não foi o pastor Antônio, um outro pastor amigo nosso. A hora que esse pastor entrou dentro de casa, eu já senti que o ambiente foi transformado. Eu senti que algo já tinha sido assim completamente transformado dentro de casa. E aí esse pastor começou a orar e ele falou assim para mim, Clau, você é fonte, e fonte é para jorrar. Ele falou assim, você não pode permitir que nada pare você. Uma opressão maligna não tem poder sobre a sua vida. E você precisa declarar isso em todo o tempo. E aquele dia, uma ficha caiu dentro de mim, que eu falei assim, que autoridade que eu dei para o inimigo colocar medo dentro de mim? Que autoridade foi essa que eu permiti que ele fizesse isso comigo? E aí, nele orando por mim, Deus usou ele para falar assim, eu vou fazer tudo novo. Na hora que ele falou isso para mim, duas coisas me vieram à mente. Eu falei, Deus, a minha igreja não. Meu trabalho também não. Duas coisas assim, que eu fui a vida inteira. Eu estou na mesma empresa há 12 anos. Na mesma igreja eu estava já a minha vida inteira, 36 anos. E aí eu pensei assim, não mexe nessas duas coisas. E na hora que eu pensei isso, Deus falou novamente,
eu vou fazer tudo novo. Tudo novo. E viver o novo, às vezes, não é fácil. Viver o novo é desafiador. Viver o novo, às vezes, é tirar a gente das nossas certezas, tirar a gente do nosso comodismo, tirar a gente do nosso cenário, que muitas vezes está tão confortável. Mas eu decidi que eu queria viver o novo. Eu decidi que eu precisava viver o novo. E aí, nessa quarentena, eu decidi que eu não queria mais ter as águas rasas na minha vida. Eu decidi que eu precisava mergulhar. E aí eu falei para o meu marido, eu falei assim, olha, a partir de hoje, ou a gente se entrega no profundo, ou a gente cai fora. Porque não dá mais para viver um crente faz de conta. Ou a gente se entrega de verdade para o Evangelho, ou a gente vive de verdade o Evangelho, ou a gente abandona tudo. Porque até aqui, para mim, está sendo apenas um costume. E aí eu comecei dentro de casa a buscar o Senhor, a buscar a revelação de Deus, a buscar Deus de uma maneira que talvez eu nunca tivesse experimentado, a buscar Deus de uma maneira que talvez eu nunca tivesse vivido até então. E eu acordava às 4 da manhã e eu ia para a sala. E lá eu ficava orando e pedindo para Deus se revelar para mim. E eu falava, Senhor, se revela para mim. O que é o novo que o Senhor tem para a minha vida? O que é o novo que eu vou viver? E eu comecei a pedir isso para Deus. E é aqui que eu quero te dizer. A gente está falando sobre o amor de Deus. E o amor de Deus começou a ser revelado na minha vida. Eu sempre soube sobre o amor de Deus. Eu sempre soube sobre o sacrifício da cruz. Eu sempre soube que Jesus me amava. Mas talvez eu nunca tivesse entendido com tamanha profundidade esse amor, essa graça de Deus sobre a minha vida. E aí eu lembro que na minha sala, em casa, de madrugada, o Espírito Santo começou a falar no meu coração. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ele falava no meu coração, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aquilo começou a me incomodar, porque eu falava assim, mas eu conheço a verdade. Eu conheço a verdade. Falei, Espírito Santo, por que você está me incomodando? Eu conheço a verdade, eu sei a verdade. E aí o Espírito Santo voltava. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí aquilo começou a doer dentro de mim. Começou a doer, porque eu comecei a ter um choque da minha realidade. E eu falei, Deus, eu não conheço a verdade. Senhor, eu não conheço, porque se eu conhecesse, o Senhor não estaria me pedindo para conhecer. E aí eu começava a chorar e falar, Deus, qual é a verdade? Qual é a verdade, Senhor? E aí o Espírito Santo começou a soprar. Jesus. Jesus é a verdade. Jesus. E eu lembro que eu comecei a chorar e eu falei assim, mas Jesus, eu te conheço. Jesus, eu te conheço, eu caminho com você até hoje. E o Espírito Santo falava, Jesus. E aí teve um dia que eu estava sozinha em casa. E algo foi revelado dentro de mim. Talvez para você que está aí sentado, isso seja algo já tão natural e tão simples. Mas houve uma verdade dentro de mim que até então eu não tinha experimentado. Foi o dia que eu descobri que eu era morada. Que o Espírito Santo morava dentro de mim, que eu era a habitação dele, que nós somos morada, que nós somos habitação. Eu passei a minha vida inteira ouvindo isso, eu cresci, eu nasci ouvindo isso, mas eu nunca tinha experimentado esse prazer, essa verdade dentro de mim. E quando eu estava na minha sala ali orando sozinha, que o Espírito Santo falou assim, eu estou dentro de você. E eu falei, Deus, eu já te procurei em tantos lugares. Eu já estive tantas vezes na igreja te procurando. Eu já te procurei em tantas canções, em tantas mensagens, em tantas orações. E o Senhor está dentro de mim. E aquele dia para mim foi tão marcante, porque eu tive a certeza do quão amada eu sou. Do quanto Deus me ama. Do quanto Deus nos ama. Do quanto Deus ama a cada um que está aqui. A
cada dia que eu penso nisso, eu penso no privilégio de Deus se revelar a mim, de Deus se revelar a você, de você ter conhecido esse Jesus, de você andar nessa verdade, dele ser morada dentro de você. Uma grandeza que não tem tamanho, que não tem valor, que não tem explicação. E eu lembro que nesse dia eu saí falando para todas as pessoas, e eu falava assim, nós somos morada, Ele mora dentro. E as pessoas olhavam para mim e pensavam, acho que ela ficou doida. Porque ela é crente desde que nasceu, como assim? E eu falava assim, não, gente, vocês não estão entendendo. Você já entendeu que você é morada? Eu falava assim para as pessoas. Eu lembro que um dia a gente fez um culto com a minha família, e eu falei para a minha família, vocês já entenderam que a gente é morada? Que Ele mora dentro? E aí as pessoas meio que me olhavam com uma cara de ué. Mas Deus fez essa revelação ser uma verdade dentro de mim. E quando essa revelação é uma verdade dentro de você, você não consegue viver da mesma maneira. Você não consegue. Irmãos, não tem como a gente carregar um Deus tão grande, tão poderoso, tão dono de tudo dentro de nós, e nós ficarmos sendo, sabe, aqueles pequenininhos, os coitadinhos, os menorzinhos. Não! Deus nos chamou para sermos grandes. Deus nos chamou para vivermos um evangelho de verdade, para a gente despertar. Deus me revelou a verdade do amor dele sobre a minha vida. E aí, quando isso aconteceu, eu não tinha mais como ser da mesma. Eu não tinha mais. Algumas coisas começaram a acontecer dentro de mim. E tudo começou a me incomodar. Porque eu olhava para as pessoas e eu queria que todas as pessoas entendessem isso e vivessem isso. E eu só falava isso, e as minhas palavras eram essa. E eu falava assim, não, mas sabe, nós somos morada, Deus mora em nós, nós carregamos o Deus vivo. E eu falava isso e parecia que as pessoas não entendiam. Eu não conseguia mais pregar outra coisa, não conseguia mais fazer outra coisa. E aí eu quero voltar com você aqui para o Getsemane. A hora que Jesus está ali, e os discípulos dormem. E eu me vi exatamente como os discípulos. Quantas vezes eu estava dormindo? Quantas vezes que eu precisava estar orando, vigiando, buscando, em batalha, em guerra, e eu estava dormindo. A pandemia, quando ela chegou, irmãos, eu falo isso aonde eu estou ministrando, aonde eu estou falando. Quando essa pandemia passar, as pessoas falam que nós vamos viver um novo normal. Mas eu quero te dizer uma coisa. Quando isso passar, nós não temos como sermos as mesmas pessoas. Nós não temos como não ter tido um relacionamento com Deus, uma experiência com Deus. Não tem como não ter acontecido nada na sua casa, na sua família. Não tem como você olhar para a sua vida e pensar, eu entrei nessa e saí do mesmo jeito. Não tem como. Eu entrei para dentro da minha casa se tornou meu jardim secreto, o lugar onde eu conectava com Deus. E você sabe o que eu entendi? Que eu sou a igreja. Eu entendi que eu sou a igreja, porque o dia que a igreja fechou, se eu não estivesse em casa, prostrada, buscando, eu não teria um relacionamento com Deus. A igreja não são 4 paredes, a igreja são 2 pernas, a igreja é uma boca, a igreja é uma voz que clama, que proclama, que busca a Deus, que se conecta com Deus. Se nós não formos a igreja de Cristo, o dia que essas portas se fecham, o evangelho para, mas a igreja de Deus, ela é imparável. Por isso que Deus escolheu a mim e a você, para onde quer que nós estivermos, para onde quer que nós formos, esse evangelho seja vivo, verdadeiro e real. Essa verdade estava sendo revelada dentro de mim. Essa verdade estava acontecendo dentro de mim. Eu decidi despertar. Eu decidi acordar. Lá na minha sala, na minha casa. Eu falei para Deus, Deus, eu não quero mais viver um evangelho de mentira, de faz de conta. Eu não quero mais encontrar com o Senhor em 4 paredes. Eu não quero mais, Deus, ser a melhor cristã quando eu estou dentro de uma igreja. E quando eu estou em alguns lugares,
eu não falar do teu amor, eu não ser a revelação e a expressão do amor de Deus. Eu não quero mais, Senhor, viver como eu vivi até aqui. Porque eu pregava, eu cantava, eu ajudava, eu ministrava, eu estava ali o tempo todo. Mas eu descobri que eu estava vivendo algo que eu fui treinada a viver. Algo que eu fui acostumada a viver. Mas que eu estava muito distante de conhecer quem era Jesus de verdade. Que eu estava muito distante de viver esse amor na prática. E quando esse amor começou a se revelar dentro de mim, eu comecei a buscar pessoas. Eu falei, Deus, me traz pessoas. Eu preciso falar desse amor. Esse amor precisa chegar em mais casas, em mais vidas. Foi aquilo que o pastor ministrou aqui. A gente não quer mais saber da nossa vida. A gente não quer mais saber o que a gente veste, o que a gente come, o que a gente ganha. A gente quer vidas. A gente quer vidas. A gente quer chegar num lugar e as pessoas serem impactadas com a nossa presença. As pessoas serem impactadas pelo amor de Jesus. As pessoas olharem e falar, tem algo diferente ali. Tem algo diferente nele, tem algo diferente nela. O que é isso? E naturalmente as pessoas começam a perguntar. O que eu recebi de mensagens de pessoas falando assim para mim, Clau, você não era cristã? Você não era cristã a sua vida inteira? O que aconteceu? O que mudou aí? Aí eu falei, Jesus chegou. Jesus chegou de um jeito que talvez ele nunca tinha se apresentado. Eu decidi acordar. Eu decidi despertar. Sabe, eu não sei como você tem caminhado. Qual tem sido as suas experiências com Deus. A gente pega a Bíblia e a gente ouve tantas histórias de transformação, de cura, de milagre, do poder, do amor de Deus. Mas sabe, um dia, eu amo ler a Bíblia, uma das coisas que eu amo fazer é ler a Bíblia. Mas um dia eu peguei e fechei a Bíblia e falei para Deus, Pai, eu quero que o Senhor escreva a minha história. Eu quero ler a minha história. Eu quero contar a minha história. Eu quero, Senhor, abrir a Bíblia, mas dentro dela ter passagens para contar a minha história, as minhas experiências com o Senhor. Quais têm sido as suas experiências com Deus? O que você tem vivido com Deus? Quando você vai contar algo para alguém, você conta da vida de outras pessoas, ou você conta aquilo que você vive, aquilo que Jesus é, aquilo que Jesus está fazendo? Eu precisava viver as minhas experiências com Deus. Eu decidi acordar, eu decidi despertar. E aí, irmãos, quando eu decidi despertar, é triste ver as pessoas que dormem. É triste ver as pessoas que não acordam. E a sensação é que você tem vontade de chegar em todo mundo e chacoalhar e falar, desperta, acorda, desperta, levanta, vamos junto. Eu ficava desse jeito, e os lugares que eu passava, eu falava, acorda igreja, desperta igreja, levanta igreja. E às vezes eu olhava a igreja dormindo. E muitas vezes eu saía do templo, entrava dentro do carro e chorava. E um dia eu cheguei no Daniel e eu falei, amor, não dá mais. Não dá mais. O que Jesus começou em mim, não tem como voltar mais. É daqui para frente. E aí ele falou assim, amor, pensa. Às vezes você não está achando que você está querendo demais? E aí eu falei assim, não, Deus não ia começar algo para me deixar desse jeito. Deus não ia começar algo em mim só para me incomodar e me deixar do mesmo jeito. Tem mais de Deus, tem mais de Deus, tem mais de Deus, aleluia, tem mais de Deus. E eu queria esse mais, e eu comecei a buscar esse mais. E eu comecei, Deus, se revela, Senhor, se revela, Deus. E aí, irmãos, começou um borbulhão dentro de mim. Eu precisava decidir o que seria da minha vida.
Mas eu sabia que eu não estava sozinha. Eu sabia que Deus estava comigo. Eu sabia que Deus me levaria para o lugar onde Ele desejaria me colocar. E em novembro do ano passado, eu participei do encontro com Deus aqui na igreja. E aquele encontro foi a decisão da minha vida. Eu lembro que eu cheguei aqui. E eu cheguei aqui tão quebrada por mais de Deus. Eu cheguei aqui tão esmagada por conhecer a Deus da maneira como eu conhecia, mas por ter entendido que faltava algo. Eu tinha entendido que estava faltando alguma coisa, mas eu não sabia o que era. E é tão desesperador você ficar, sabe, numa busca, e você não sabe o que é, mas você sabe que tem algo. E aí, no encontro com Deus, eu falei para o Daniel, eu vou para esse encontro. E nesse encontro eu sei que Deus vai falar comigo. Eu sei que Deus vai mostrar para mim o que eu preciso fazer. E a música da minha vida passou a ser: eu não sou mais escrava do medo. Deus me escolheu no ventre da minha mãe. Deus me escolheu e eu sabia disso. E eu precisava viver aquilo que Deus tinha escolhido para eu viver. E Deus me revelou a maravilhosa graça. A graça de Deus sobre a minha vida. Talvez se você nasceu na graça, cresceu na graça, aleluia, glória a Deus. Você é muito mais privilegiado. Eu nasci e cresci na lei. Num peso de lei. Eu precisava fazer, eu precisava merecer. E quantas vezes por medo, eu estava ali. Quantas vezes por julgo, eu estava ali. Eu me sentia constantemente pecadora. Eu me sentia constantemente errada. Porque eu achava que o ato da cruz era para me perdoar. Mas eu aprendi, Jesus me revelou que o ato da cruz foi para me justificar. O ato da cruz foi porque eu não mereço. Porque se eu merecesse, se nós merecêssemos, ninguém ia conseguir. E o dia que eu entendi, conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. A verdade é Jesus, a verdade é a cruz. A verdade é o preço que foi pago. E o dia que isso entrou no meu coração, aqui no encontro com Deus, a minha vontade naquele dia, naquela noite, era pegar esse microfone e falar assim: gente, deixa eu contar o que Jesus está fazendo aqui comigo. Era a minha vontade. Mas eu sabia que existia um trabalhar de Deus, que tinha um tempo de Deus. E no dia 6/12, eu entrei na GVC, pela primeira vez como GVC. Eu entrei aqui decidida que Deus estava me trazendo para viver um novo tempo. E quando eu entrei aqui com essa decisão, a coragem para viver o novo, ela não é fácil. A coragem para você viver, você pegar 37 anos da sua vida e falar assim: agora é um novo tempo. A pastora Silvia conversou comigo, o pastor conversou comigo e falou assim: Clau, algumas coisas vão ter que mudar, algumas pessoas vão ter que mudar. E às vezes parece que é você deixar uma história para trás. Mas eu entendi do retrovisor, que tem coisas que a gente tem que olhar no retrovisor, porque outras coisas estão adiante. E quando eu comecei a vir para cá, é como se você pega tudo que você sabe, todo o seu conhecimento, tudo, e você dá um delete. E eu sentei na cadeira do aprendizado. Eu sentei para aprender. E eu não vou mentir para vocês. Tinha cultos que era muito difícil para mim. Tinha cultos que eu sentava e eu chorava porque eu falava assim: Deus,
Eu já estava vivendo coisas tão maiores. E o Senhor me colocou no banquinho da espera. E o banquinho da espera às vezes não é fácil. O banquinho da espera às vezes faz você falar assim: espera, calma, silencia. E eu sentei no banquinho da espera, mas eu tinha uma coisa no meu coração: eu me rendo. Senhor, eu me rendo. Essa era a minha oração. Cada coisa que parecia ser tão difícil para mim, quando o ego, o orgulho quer se levantar, quando você quer achar que você sabe mais do que os outros, o Espírito Santo vinha e me trazia a consciência: Senhor, eu me rendo. Deus, eu me rendo. Eu me rendo para aprender, seja lá de quem o Senhor colocar no meu caminho para me ensinar. Eu me rendo para aprender, Deus, porque a tua graça se revelou. E depois que a gente tem a graça revelada na nossa vida, você nunca mais olha para as pessoas do mesmo jeito. Você nunca mais julga as pessoas. Você nunca mais coloca, selos e rótulos nas pessoas. Tudo aquilo que eu vim construindo, títulos e títulos, não valem de nada. O que Jesus quer é o nosso coração. O que Jesus quer é o nosso espírito. Um espírito conectado ao Espírito de Deus. E eu passei pela primeira fase do curso de maturidade. Eu passei pela primeira fase do curso de liderança. Onde parece que deu um boom dentro da minha cabeça. Onde parece que fez assim, pá! E todas aquelas questões que eu estava vivendo e sofrendo e chorando, o Espírito Santo revelou. O Espírito Santo mostrou. O Espírito Santo me ensinou. O amor de Deus, Ele me envolveu. O amor de Deus, Ele me abraçou. A minha mensagem para você hoje é que tem mais de Deus. Tem mais de Deus. Eu sei que o que eu comecei é só o começo daquilo que Deus está para fazer. Eu sei que o que Deus começou na sua vida é só o começo daquilo que está para ser feito. Deus não te chamou para viver uma vida de faz de conta. Deus não te chamou para viver uma vida de mais ou menos. Deus te chamou para viver coisas grandes. Deus te chamou para viver o Evangelho. Deus te chamou para mergulhar. Mergulhar nele. Mergulhar nele. Se eu pudesse, a minha vontade era de sair do mundo gritando: deixa Deus cuidar da sua vida. Entrega o controle nas mãos de Deus. Porque parece que a gente quer controlar tudo o tempo todo. E as coisas que a gente tem certeza são as coisas que a gente fala: é isso. Quando Deus tira as nossas certezas, é a hora que realmente Ele entra no controle. É a hora que realmente Ele cuida da nossa vida e das nossas decisões. Não tem como a gente caminhar com Jesus e dormir. Não tem como. Jesus, Ele quer que nós estejamos acordados. O Senhor, Ele quer que nós estejamos orando. O Senhor, Ele quer que a igreja esteja avante. A igreja sou eu, é você. Sabe, irmãos, o pastor falou aqui, tem pessoas que às vezes estão preocupadas com coisas. E eu não sei como é que você pensa ou como é que você age. Mas depois que uma verdade dessa é revelada dentro de você, parece que tudo se torna tão insignificante. Parece que tudo se torna tão passageiro. E o único sentido da nossa vida é viver essa verdade, é falar dessa verdade, é transmitir essa verdade. No momento que Jesus me disse que eu sou filha, no momento que Jesus me disse que eu sou filha, e que parece que é algo tão simples, mas que Satanás está o tempo todo ofuscando essa verdade dentro de nós,
Está o tempo todo dizendo que você não vale nada, que você não é ninguém, que você é pecador, que você é um pobre coitado. Mas a hora que você tem essa verdade revelada dentro de você, você pensa assim, não é possível. Sabe como eu me senti? Vocês conhecem a história do filho pródigo? Mas eu me senti o irmão do filho pródigo, que estava na casa do pai, que comia na mesa com o pai, mas que não sabia que era filho, que não tinha noção do que era ser filho. E aí, irmãos, desculpem, mas hoje eu não estou mais nem aí para nada e ninguém, a não ser o que Deus pensa de mim. Porque a gente dá tanto valor ao que os outros pensam a nosso respeito, sendo que a única coisa que importa é o que Jesus pensa de nós. É o que Deus sabe sobre nós. É o que Deus colocou dentro de nós. E a gente se preocupa demais com o que fulano vai dizer, com o que fulano vai pensar. O dia que eu tive coragem de viver o novo, o dia que eu tive coragem de despertar, eu simplesmente ignorei todas as outras vozes. Porque a gente ouve o tempo todo as pessoas falando, mas será? Você tem certeza? É isso mesmo? Mas eu decidi que eu ia ouvir uma única voz, a voz do Espírito. O dia que você descobre que você é a habitação, existe uma voz que fala com você. Sabe aquele negócio que às vezes a gente fala assim, mas será que isso é coisa da minha cabeça? O dia que você tem a certeza que o Espírito Santo habita em você, você sabe que Ele comunica com você. Você sabe que Ele fala com você. E uma das coisas mais maravilhosas que eu tenho aprendido é andar no Espírito. Andar no Espírito. É quando eu acordo e falo, Espírito Santo, vamos junto. Espírito Santo, me direciona, me fala comigo. Vai ministrando na minha vida. Eu não vou conversar com ninguém. Se alguém me liga, se alguém me pede alguma coisa, se alguém pede minha opinião, se alguém pede um conselho, eu não abro a minha boca até que o Espírito Santo revele. Eu não abro a minha boca até que eu tenha certeza que é o Espírito Santo que está comigo. Porque nós não precisamos de achismos. Nós precisamos da voz de Deus. Nós precisamos da voz de Deus dizendo dentro de nós, ei, você é filho. Ei, você é filha. Você é amado, você é amada. Existiu um preço numa cruz que justificou e que é a graça, o favor imerecido de Deus. Por tanto tempo eu ignorei isso. E a minha primeira reação foi falar, Jesus, me perdoa. Me perdoa. Me perdoa porque eu caminhei sem dar valor ao preço da cruz. Que eu caminhei sem ter noção que o Senhor me ama. Porque entregar um filho para morrer no favor da humanidade é muito amor. É muito amor. Não caminhe apenas com Jesus. Tenha um relacionamento com Ele. Faça dele o seu melhor amigo. Faça dele o seu primeiro pensamento. Faça dele o seu último pensamento. Às vezes a gente acorda e o nosso primeiro pensamento é o nosso celular. A gente já abre os olhos pegando o celular e indo para as mensagens, para redes sociais. Na hora que você acordar, fala, oi Jesus. Bom dia, Espírito Santo. Oi, meu Pai amado. Obrigado porque eu acordei. E eu acordei. E o dia que você acorda, irmãos, você vive o propósito. Existe uma vida antes do propósito e uma vida depois do propósito. A vida antes do propósito, ela é engraçada.
Eu sou gerente financeira e eu sou do mercado financeiro desde os meus 14 anos. E eu estudei só finanças a minha vida inteira. E parecia que a minha vida era ser financeira e finanças e finanças e finanças. E um dia eu comecei a pensar, eu vou dar treinamento financeiro. Eu comecei a pesquisar sobre isso, ir atrás disso. Em 2013 eu perdi minha mãe. Eu não sei se você já perdeu alguém tão próximo, mas eu posso te garantir que é uma dor que não tem tamanho. E eu lembro que quando isso aconteceu, parecia que um buraco abriu no chão e eu despenquei. Mas eu lembro que eu fiz uma oração. Eu falei, Espírito Santo, se você é real, vem me consolar. E eu recebi o consolo do Espírito Santo. O Espírito Santo me consolou. E aí eu lembro que no ano de 2014, eu escutei uma amiga da faculdade falando sobre um treinamento, e eu queria investir e ir atrás de coisas para treinar a área financeira, para estar na área financeira. Em 2014 eu participei de um treinamento, que eu nem sabia direito como era, mas eu fui. E eu lembro que era um hotel que eu ia ficar 3 dias, e é um hotel que você fica 3 dias sendo esgotado. Então você não dorme, você mal come. E aí lá tem psicólogos, psicanalistas, médicos, terapeutas, tudo isso para investigar você. E aí no momento do final assim do treinamento, numa noite, eu lembro que eu estava num salão bem grande. E não tinha pandemia, e nós estávamos em 100 pessoas mais ou menos dentro daquele salão. E começou o processo terapêutico. E aí os médicos chamavam e perguntavam, e você falava as suas dores, as suas feridas. E eu lembro que eu passei ali pelo processo, e eu me sentei. E a hora que eu me sentei, eu olhei para aquele salão. E eu vi tanta gente ali de poder aquisitivo, chorando, quebrado, desmoronando, por causa de feridas internas, por causa de dores internas, de traumas. E eu olhei para aquilo e eu comecei a chorar, de ver as pessoas chorarem. E eu comecei a chorar de ver aquela dor. Tinha pessoas que tinham feridas na alma, que eram coisas tão grandes. E trazia ódio, e trazia revolta. E eu comecei a olhar tudo aquilo, e eu comecei a chorar e a chorar. E o Espírito Santo veio e falou assim, eu te chamei para isso. Eu te chamei para curar. Eu te chamei para curar almas. E eu lembro que lá em 2014 eu falei assim, Espírito Santo, como? Aonde? Quando? Sabe algo que você nem imagina? O lugar onde eu estava nem falava em cura de alma, nem sabia. Se alguém falasse, eu nunca nem tinha ouvido. Mas eu saí daquele dia, daquele lugar, com isso. Eu te chamei para curar almas. E aí, aconteceu o encontro desse ano. E o pastor Jonas me mandou uma mensagem se eu poderia ministrar uma palavra. E aí na mesma hora eu mandei para o Robson e falei assim, o pastor Jonas me convidou para ministrar uma palavra. E o Robson falou, sobre finanças? Aí eu fui abrir o anexo. Cura da alma. E aí eu falei assim para o Robson, não, finanças seria o óbvio. Jesus não chama a gente para o óbvio. Jesus, ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Jesus, ele vai pegar você e vai te usar naquilo que você às vezes pensa que você não é capaz. Às vezes Jesus vai te tirar de um lugar e te colocar em outro. E você vai ficar assim, mas como? Eu não sei falar, eu não sei orar. É esse que Jesus quer usar. É esse que Jesus quer destravar. É esse que Jesus quer levantar. Às vezes você olha para a sua história e pensa, não, a minha vida foi toda errada. Eu fiz tudo errado. É você que Jesus quer usar. É você que Jesus quer levantar. Jesus sempre vai trabalhar naquilo que não é o óbvio. O óbvio é muito óbvio.
E aí eu lembro que um dia eu estava pensando assim, não, acho que eu preciso criar um curso financeiro. E lá no monte o pastor disse assim, Deus vai te chamar para algo que não é o seu talento, que não é aquilo que você sabe fazer. E naquela noite eu chorei porque o pastor não sabia que eu estava pensando essas coisas. Irmãos, o amor de Deus, Ele nos envolve de um jeito que Ele conhece as coisas que estão dentro de nós. E eu só tenho uma coisa para te dizer. Viva o propósito de Deus. Viva o propósito de Deus. Deixe Deus te usar. Deixe Deus te capacitar. Se mexa. Se mexa. Desperte. Às vezes a gente fica assim, mas para mim não acontece, para mim não vai, para mim não... Levanta, desperta, faça, fale. É isso que Jesus está esperando de mim, de você, a sua atitude. Jesus está esperando um posicionamento. Jesus está esperando um ato de coragem. Jesus está esperando você dizer, eu me rendo. Senhor, eu me rendo. Eu me rendo, Senhor. Eu me rendo. A maior oração que você pode fazer ao Senhor é dizer, Deus, eu me rendo. Quando você se rende, você coloca por terra tudo, aquilo que você acha que você é o bam, aquilo que você acha que são suas habilidades, o seu conhecimento. Senhor, eu me rendo. Faça aquilo que o Senhor quer fazer. Usa a minha vida da maneira como o Senhor quer usar. Jesus, eu me rendo. Essa tem sido a minha oração. A cada dia. Deus, eu me rendo. Eu não sei ainda quais são os lugares que Jesus vai me levar, mas eu entendi que o meu propósito de vida é falar desse amor. Que o meu propósito de vida é ministrar esse amor. Que finanças vão passar, mas o amor de Deus jamais passará. O amor de Deus, ele dura eternamente. O amor de Deus me revelou a graça. E a graça me alcançou. A maravilhosa graça. Eu fui alcançado por isso. Eu fui despertada por isso. E minha vida em 1 ano nunca mais foi a mesma. 1 ano se passou. E parece que foi assim. Mas é tão interessante quando eu vejo as pessoas me questionando o que aconteceu. Pessoas que não têm coragem de ter um ato de coragem. E elas me ligam e me perguntam, como você fez? E eu só posso te dizer, se renda. Se renda para viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Que esta noite seja uma noite de despertar. Que essa noite seja uma noite... Quero convidar o grupo para cantar aqui com a gente. Seja uma noite da gente realmente sermos despertados em Deus. Para viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Talvez Deus vai te usar realmente na sua habilidade. Deus vai te usar realmente naquilo que você sabe fazer. Mas eu quero te dizer algo. Nada faz sentido se a gente não usar os dons e os talentos e as coisas que Deus nos deu para a causa dEle, para a obra dEle, para anunciar a vinda dEle, para anunciar o amor dEle. Nada faz sentido se nós não colocarmos a nossa boca, a nossa voz para anunciar o Evangelho de Cristo. Tudo aquilo que você faz, coloque o amor de Deus. Tudo aquilo que Deus te deu, coloque o amor de Deus. Aonde você estiver, fale do amor de Deus. Isso é viver o chamado e o propósito de Deus. Nós vamos cantar e depois a gente vai fazer uma oração. Que Deus continue ministrando no seu coração.